projeto ele começa dentro do Senac. Nós somos 3 professores, o Guilherme e o PC, eles ministram a parte de estúdio e tratamento, e eu sou responsável por fotografia de natureza. Olha o que eu tenho para mostrar para vocês aqui. Opa. Ficou massa isso, hein? Eu gostei bastante. A classe Insecta é a classe que tem o maior número de animais no planeta, né? Então é muito legal porque pegando um animal de cada ordem, a gente já consegue ter aí uma visão bem ampla do quanto de possibilidades existe aí quando a gente pensa em formas, em cores, em estruturas, nessas questões todas, né? Olha, eu gosto muito desse tamanho aqui, dessa impressão. Essa aqui ficou bem definida também, segura um tamanho grande de impressão. Essa outra aqui que também é de uma panorâmica. Todas essas que tem esse recorte diferente do que o que preenche o quadro, é exatamente aquelas que a gente tem uma panorâmica, então tem mais informação ainda. Se a gente afunilar mais e pensar numa única ordem, que no caso nós usamos a ordem Coleóptera, essa ordem dentro da classe é a ordem que tem mais indivíduos. Então ao longo da exposição, as pessoas vão poder ver vários besouros com tamanhos diferentes, formatos diferentes, cores diferentes, né? E vai dar para ter essa visão bem abrangente do que é a diversidade. A gente vai sair daquela discussão mais rala que as pessoas acabam tendo no dia a dia sobre o que é a diversidade. É uma abelha ginandromorfa, ou seja, metade do corpo dela é feminina e a outra metade é masculina. O processo de limpeza dos insetos para a fotografia que a gente propôs nesse ensaio de Vestas é extremamente importante. É basicamente pincel, lupa e álcool, né? Álcool isopropílico, porque aí talvez ele vai ter uma evaporação mais rápida. Uma pinça também é interessante. E é muito engraçado porque a gente primeiro faz um processo onde pega o animal, a gente vai pincelando ele suavemente com um pincel fino, de cerdas mais suaves, para tentar remover aquele tipo de sujeira, micro pelos, né, que podem ficar em cima da superfície do animal. Vai poupar um trabalho absurdo para o PC. A gente tem o inseto na textura correta, né, da maneira que realmente ele é, mas o PC ele traz esse conhecimento numa logística muito prática. Assim, ele consegue produzir o tratamento no animal com uma praticidade muito grande e com um tempo muito curto. Assim, né? Esse caso é um besouro que chama besouro viado. Fotografei, numa das imagens eu percebi que tinha uma micromosca na mandíbula dele, né? E aí eu não sabia se era uma mosca que estava viva ou não, porque eu falei, poxa, a gente olhou na lupa, né? A gente olhou com calma aquela micromosca e eu não me lembro de ter visto, né? E aí eu achei super curioso. Imaginei que ela estava morta, que no processo de manuseio do animal, uma mosca ficou lá, morreu em cima da mandíbula, né? Vamos dizer assim. Mas depois, numa outra imagem, a mosca estava num outro lugar. Eu falei, putz, não acredito, assim, né? Então ela tá viva. E aí aquilo, na hora eu mandei mensagem pro Pedro, mandei mensagem pro PC, falei, meu Deus, a gente tirou uma foto com uma mosca viva, micromosca, em cima da mandíbula do bicho, né? E aí a gente, deixa, tira. Não, vamos deixar, né? Porque ficou o mais natural possível. O processo de magnificação a partir de um tubo extensor significa o seguinte, que eu tenho aqui a lente, o tubo, e desse tubo eu tenho um fator aqui, eu tenho um número, nesse caso aqui é um tubo de 31 milímetros. Então, com base no cálculo que a gente encontra num determinado site que a gente usa, Cambridge Incolor, nós temos lá uma tabela que nos dá os números necessários para que a gente possa recalcular quantas fotos a gente precisa fazer para um único inseto. De comprimento, né, no sentido da lente mesmo, nos extremos ela ficaria com 2 centímetros, 2,3 mais ou menos. Arredonda 2,5. Se quiser arredondar 2,5 para ter uma 2,5. segurança. A gente vai manter 1 para 1 nela. 1 para 1, Então, Tabela. no 1 para 1, a gente vai precisar de 25 imagens por centímetro. Então, 2,5 centímetros aí, vamos fazer umas 60 e poucas imagens, mas aí a gente ajusta isso no fator de correção. Okay. Então a gente faz várias imagens do mesmo animal,
tentando preservar ao máximo a perspectiva dele, colocando foco em regiões diferentes, né, avançando gradualmente, para ter aí um material com... Teve animal nessa exposição que foram necessárias mais de 400 imagens. Eu acho que a principal dificuldade que a gente viu ao iluminar os insetos que a gente trabalhou foi justamente na relação que cada inseto possui uma característica, um conjunto de características muito específicas, né? A gente percebeu que menos é mais, assim. E aí a gente chegou em um ponto de luz superior, ela sendo difundida por um papel vegetal que ficava logo acima do inseto. Na lateral são 2 pedaços de isopor, mais ou menos de 5 por 8, ele bem na lateral, para essa luz que vem de cima rebater na parte lateral, ela agora mais difusa, a de cima um pouco mais dura do que essa lateral, né? Porque a de cima vai enfrentar o difusor, já vai difundir, perder a intensidade, só que as das laterais vão ter mais os rebatedores para difundir. E na parte de baixo, a gente coloca um papel alumínio para que essa luz que sobrava, né, desse rebatimento voltar de baixo para cima, para gerar esse volume na parte inferior do objeto. Dá um trabalho danado para fazer a limpeza, e quanto mais limpo, menos trabalho a gente vai ter na pós-produção. Mas só que muita coisa escapa, muita coisa passa e a gente não vê porque a coisa é microscópica. Então, quando eu estou com a tela agora grande, montada com inseto deste tamanho, milhões de problemas aparecem. Então, são fios, são cerdas, são pedaços faltando, essas coisas. Então, a produção de uma única imagem geralmente é 1 hora até 1h30, dependendo de quantas fusões a gente precisa fazer, tá? A traqueia aqui embaixo. Olha, mesma coisa, mais um detalhe. É isso. Eu ia finalizar com um beijinho, mas tá tudo certo. Fascinante, velho, fascinante.